O Easy Mode está de volta também, não é só o canal principal não, muita gente me pediu para voltar a atualizar esse canal aqui também. Eu quero estar aqui também com vocês comentando sobre tecnologia, games, portáteis e esse tipo de coisa. Então não tem um dia melhor para retornar para esse canal do que o dia de hoje. Você já sabe o que é o dia de hoje porque você viu no título, você viu no thumbnail, mas enfim. Deixa eu contar minha história primeiro, a gente já chega lá. Eu não me considero um sonista. Apesar disso, eu devo a minha carreira à Sony. A minha primeira câmera, tá aqui ó, eu emoldurei ela, é a DSC-W80, tá vendo aqui? Tá meio sujo aqui, que tava guardado aqui, jogado em algum lugar, tá meio arranhado também. Eu vou refazer essa shadowbox aqui, que essa aqui tá meio surrada. Mas enfim, minha primeira câmera, tá vendo? Ó? Foi com essa câmera aqui que nasceu o meu canal, uma câmera da Sony. E para editar esses vídeos, eu usava o Sony Vegas, que hoje se chama Movie Studio, não é mais da Sony, foi vendida para uma empresa chamada Magix, mas quando eu aprendi a usar esse software de edição, era da Sony. E além da câmera da Sony e do software de edição da Sony, esse aparelhinho aqui foi o que alimentou o meu canal com conteúdo por muitos anos e continua alimentando até hoje, não só o canal que você conhece em português, mas até mesmo um canal em inglês, onde tem gente de todo mundo consumindo o meu conteúdo. A propósito, um parêntese rápido, sabia que nas Filipinas o PSP é extremamente popular? Toda vez que eu faço um vídeo em inglês sobre o PSP, o primeiro país que mais assiste o vídeo é Estados Unidos, e aí no segundo lugar tem as Filipinas. É impressionante. Eu até aprendi algumas expressões em Tagalog, que é o principal dialeto lá nas Filipinas, para falar nesses vídeos em inglês, e a galera curtiu pra caramba. Enfim, o PSP foi lançado 18 anos atrás, exatamente. Eu espero que eu consiga lançar esse vídeo hoje, no dia 12, que eu tô gravando aqui. Mas enfim, senão eu vou passar vergonha. Ele foi lançado no Japão no dia 12 de dezembro de 2004. O PSP agora tem 18 anos e se você é homem, você lembra muito bem das piadinhas de 18 anos, né? Ah, agora tem que se alistar, agora pode ser preso, agora pode beber, não sei o quê. Pois é, o PSP virou um homenzinho. A propósito, é importante ressaltar que, assim como o Dia dos Namorados, tem duas datas diferentes para você celebrar o aniversário do PSP. No Brasil, o Dia dos Namorados é em... Quando que é mesmo? Parece que sim. 10 de junho? Na gringa, você tem o Valentine's Day, que é no dia 14 de fevereiro. Mesma coisa acontece com o PSP. Ele teve o lançamento no Japão, no dia 12 de dezembro de 2004, enquanto na América do Norte ele chegou no ano seguinte, no dia 24 de março. Então, talvez eu faça esses vídeos duas vezes, mano, não sei. Enfim, o PSP, cara, eu preciso voltar um pouco no tempo para você entender o que isso aqui representou durante aquele momento, aquele período na história gamer. Até o momento, só a Nintendo realmente tinha um bom domínio nessa indústria de portáteis. Várias outras empresas se aventuraram e fracassaram miseravelmente. A Atari tentou o seu Lynx, a Sega tentou o Game Gear, tem algumas outras marcas que são menos conhecidas no Brasil, como o TurboGrafx, também tinha uma versão portátil. Várias empresas, a Nokia, cara, a Nokia fez um híbrido de celular com videogame portátil, com aquele N-Gage, né? Então, nenhuma dessas empresas jamais conseguiu rivalizar com o Game Boy. E aí a Sony viu esse mercado que é completamente dominado pela Nintendo, com décadas de experiência nesse segmento, e eles pensaram assim, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu consigo fazer melhor. E aí surgiu essa belezinha aqui, o PlayStation Portátil. E o nome deixa bem claro qual é a premissa, um PlayStation Portátil. E como tal, o PSP recebeu suporte tanto da Sony quanto das third parties de forma assim incrível. Todos os grandes títulos que você encontraria num PlayStation estavam aqui também. Você teve Final Fantasy, você teve GTA, você teve Star Wars Battlefront, uma das minhas franquias favoritas daquela geração, teve também vários títulos, Metal Gear Solid, Silent Hill. Se tinha no PlayStation, existia alguma versão para o PSP. Ou seja, o PlayStation Portátil fazia jus ao nome, era realmente um PlayStation Portátil. A propósito, o design dele, eu ainda acho muito lindo, cara. Esse acabamento glossy, né, que brilha assim, ele fica manchado facilmente, mas ele é muito bonito. Vale lembrar também que na época, smartphone era coisa de engenheiro, médico, advogado, profissionais que precisam estar lá sempre correndo de um lado para o outro e, né, registrando, mandando e-mail, essas coisas, abrindo PDF. Naquela época, a maioria esmagadora de nós usava celularzinho tipo aqueles Nokia tijolão, sabe qual é? Então, uma tela como essa, widescreen e tudo,
Foi uma das primeiras oportunidades que muita gente teve de poder assistir filmes quando tá na rua, série e tal. E é interessante porque eu não tenho nenhum UMD aqui. A mídia do PSP, que chama UMD, Universal Media Disc, que é um nome, a propósito, bastante irônico, porque só funciona no PSP, de universal não tem nada. Vários filmes, seriados, várias coisas saíram para o UMD, não era só jogo. O PSP também tinha uma integração muito legal com o PS3, tinha alguns jogos que tinham funções que você podia operar no PSP, era meio gambiarrado para fazer isso, mas era muito bacana. Pouco tempo depois do lançamento do PSP, os hackers, como sempre fazem, derrubaram os sistemas de proteção que impedem o PSP de rodar código que não é assinado pela Sony. O que isso significa? Os hackers começaram a fazer aplicativos homebrew para o PSP, principalmente emuladores, e foi o motivo pelo qual eu comprei o meu primeiro PSP, que não é esse, eu quebrei o meu primeiro PSP, porque ele era de terceira mão, tinha uma poeirinha embaixo aqui desse plástico que cobre o LCD, era uma coisa comum para os eletrônicos dessa época. Existia uma separação muito grande entre o LCD e o plástico que o cobre, e aí era comum você ter um fiapinho, um pedacinho de, uma poeirinha lá embaixo. Eu fui tentar limpar, quando eu recoloquei, remontei o PSP, eu apertei muito forte, quebrou o LCD, e aí eu comprei esse aqui. Era um aparelho incrível para a época, porque tinha uma tela gigantesca, para os padrões da época, para você ver filme e tal, embora a resolução da tela não era essas coisas todas, mas era muito legal você poder assistir filme no ônibus ou no avião e tal. Era ainda um conceito muito revolucionário para a época. E os análogos que te permitiam fazer isso, como um iPod Video, ele não tinha uma tela desse tamanho, cara. Eu tinha um iPod Video por essa mesma época, eu não lembro exatamente quando o iPod Video foi lançado, mas no meu bolso era sempre chave de casa, iPod Video e PSP, para ouvir minha musiquinha, que o PSP também podia fazer, vale lembrar. É por isso que ele foi um aparelho tão bacana para a época, porque eu moro no Canadá há bastante tempo, então para mim, para as pessoas que moram aqui, não é tão difícil você ter vários desses aparelhos porque eles são bem acessíveis aqui. Os bens de consumo, eletrônicos e tal, são bem baratos. Mas pra galera de mercados emergentes, como é o caso do Brasil ou as próprias Filipinas que eu mencionei, o cara não precisa comprar um PSP e um iPod. Ele pode comprar um PSP, um cartão de memória amplo bastante, com bastante armazenamento, ele pode colocar suas músicas. Tinha gente que colocava revista em quadrinho para ler os scans, eu fiz isso também, filme, clipe de música para assistir, música e tal, os jogos, homebrew. Cara, ele era muito, muito versátil. Então, pra época, isso tornava uma compra bastante atraente, Um aparelho que faz tudo. Muito bacana mesmo. O PSP teve vários modelos diferentes. O primeiro PSP chamava PSP 1000, o segundo modelo, que era um pouco mais fino, a tela um pouco mais clara, chamava PSP 2000 e depois teve o PSP 3000. Teve também vários outros modelos. Teve o PSP Street, que foi lançado para mercados emergentes, que era um pouco mais barato e não tinha algumas funções. Acredito que não tinha um Wi-Fi, posso estar enganado, porque eu nunca vi um PSP Street de perto. E aí saiu um redesign que eu realmente amei de cara, que é o PSP Go. Ele lembra um pouco o... Zero surpresa, né? Ele lembra um pouco o Xperia Play, que foi um celular feito pela Sony Ericsson há alguns anos antes, que tinha esse mesmo formato, que era um celular e aí você deslizava a tela e tinha botões embaixo. Eu achava brilhante aquilo e eu pensava, sinceramente, que aquilo seria o pontapé de largada para uma série de outros aparelhos celulares equivalentes, porque a ideia de jogar no celular estava começando a ficar bem popular na época. Infelizmente, foi o único celular que aproveitou desse paradigma de design. Uma pena, de verdade, eu queria ter visto outros celulares usando esse mesmo esquema de controle. O PSP, como eu falei no começo, eu dou o crédito a ele por ter dado pontapé na minha carreira. O meu canal explodiu no meu começo de carreira justamente por causa do PSP. Eu fazia vídeos focando nas novidades, os jogos, os lançamentos, eu fazia resenhas dos jogos que eu estava jogando e tal. E eu era membro da comunidade PSP Brasil, onde eu era muito ativo, porque na época no Brasil não se usava muito torrent. Ainda era um hábito um pouco obscuro para a maioria dos internautas brasileiros. Na época, o brasileiro médio, assim, que estava no Orkut compartilhando coisa, ia no Rapid Share e outros sites parecidos, Então, como eu já tinha aprendido a lidar com torrent, que era uma forma muito mais fácil de achar muito mais coisa, se você procurava jogos de PSP pirata na época, por exemplo, num Rapid Share da vida, você achava poucos resultados, mas se você sabia usar torrent, você achava tudo o que você queria. E não só jogos de PSP, mas os emuladores, os jogos de PS1, que rodavam nativamente no PSP, o que tornava o negócio literalmente um PlayStation portátil. Então o que eu fazia nesse grupo, nessa comunidade no Orkut? Eu
abri um tópico falando pra galera me pedir qualquer jogo que eles quisessem, porque eu consegui encontrar. Essa era a grande frustração de muita gente, não conseguia achar certos jogos. E aí o cara ia lá e botava, Easy, acha esse jogo pra mim. Aí eu ia lá, catava o torrent, baixava, colocava em outro link pro cara pegar e tal. E aí por causa disso, eu me tornei uma pessoa que a galera gostava muito. A galera na comunidade me chamava de Tio Kid. E aí virou o tópico do Tio Kid. Cada mês eu criava um tópico novo. A galera pedia o jogo, eu ia lá, arranjava pra eles, às vezes eu colocava no meu site na época, eu colocava em outro link. E eu consegui o jogo que qualquer pessoa queria, os jogos mais obscuros, através da magia do torrent, era fácil de encontrar. Alguns jogos que não tinham sido convertidos ainda pro formato para ser rodado no PSP, particularmente alguns jogos de PS1, eu baixava a ISO de PS1, eu tinha um programinha lá que era comum na comunidade de PSP na época, que convertia aquele jogo de PS1 para um arquivo que rodasse no PSP, e aí eu colocava lá, convertido pelo Tio Kid no negocinho lá. Inclusive, a minha cópia de Syndicate Wars, que é um jogo de PC de estratégia em tempo real cyberpunk que eu amo, inclusive o meu CD de Syndicate Wars, na verdade, é CD do meu primo, Eduardo. Eduardo, se você tivesse vendo esse vídeo, aquele CD seu de Syndicate Wars, até hoje tá aqui na minha gaveta, até hoje. Inclusive, tá aqui, ó. Eduardo, esse aqui é o seu CD de Syndicate Wars. Não sei se ainda funciona. Mas se algum dia você vier no Canadá, como você fica falando há literalmente mais de uma década, eu te entrego de volta. Mas enfim, eu converti o Syndicate Wars usando esse programa, e é a versão que eu joguei no meu PSP. Aí quando eu dava o boot, tinha lá convertido por Tio Kid e tal. Enfim, por que eu contei toda essa história? Como eu era muito bem quisto na PSP Brasil, quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube, foi o primeiro lugar que eu pensei em trazer meus vídeos, porque eu falava sobre o PSP e eu sabia que a comunidade ia me receber muito bem por causa desse serviço que eu já estava prestando lá há muitos meses. E foi o que aconteceu. Eu postava o vídeo, né, o que na época chamava HBDTV, que era a versão, o protótipo do meu vlog. E aí eu lançava o vídeo, a galera se amarrava, porque não tinha muito conteúdo em português cobrindo especificamente o PSP, né? Eu tô falando de 2008, 2009, faz muito tempo isso. Então, aí eu botava o vídeo lá no tópico, a galera elogiava, o pessoal gostava muito. E aí na semana que vem eu fazia outro vídeo, levava pra lá. E aí se eu parava de trazer os vídeos, se eu parava de fazer vídeo falando especificamente sobre o PSP, a galera da comunidade me cobrava por mais notícias, mais novidades, mais resenhas de jogos de PSP. Então aquilo meio que retroalimentou. Se eu tenho uma carreira hoje no YouTube, é por causa desse console aqui. É um dos meus consoles favoritos, foi um dos que eu mais joguei. E esse aqui, essa versão aqui, eu não ligo esse aqui faz muito, muito, muito tempo. Mas eu não consigo me desfazer, cara. O que eu jogo mesmo é esse aqui, né? O PSP Go. Essa versão aqui branquinha, eu tenho o branco e eu tenho o preto. E ela é super leve, ela é muito portátil. Eu adoro, realmente adoro. Eu tenho uma base aqui que você coloca para carregar, uma dock, e aí ele tá sempre carregado. Aparelho que você pode carregar na dock, você não tem aquele problema de vai pegar e aí notou que a bateria tá um pouco fraca porque você esqueceu de plugar, né, para carregar. É a vantagem. Cara, esse cliquezinho. Eu lembro que na época o PSP Go ele foi muito criticado porque ele tem um cabo flat, né, que conecta aqui essa base, digamos, com a tela. Muita gente tinha um certo ceticismo de que esse cabo flat ia resistir esse movimento de abrir e fechar por muito tempo. Eu já tenho esse PSP e o meu outro preto, que é mais antigo ainda, há muito tempo, até o momento tá tudo bem. Então, pelo jeito, os engenheiros da Sony sabiam construir um aparelho competente. Então, gente, é isso. Tem muito mais coisa para falar sobre o PSP. Esse vídeo ficou muito curto, na verdade. Eu podia falar sobre o PSP por horas e horas e horas. Mas eu acho que por enquanto tá bom. Eu não quero queimar toda a pauta aqui nesse vídeo. Faz muito tempo que eu quero explorar muito mais a biblioteca do PSP. Aliás, vale lembrar isso aí. O PSP foi um console um pouco atípico, no sentido de que a Sony não teve jogos de lançamento. Eles não descrevem a biblioteca do PSP em termos de os jogos de lançamento que saíram no dia que o PSP saiu. Ao invés disso, a Sony usou um linguajar um pouco diferente, que era Launch Period, ou Launch Window, ou seja, aquelas primeiras semanas ou meses depois do lançamento, todos os jogos que saíram ali, eles foram retroativamente chamando de jogos de lançamento. Então hoje, quando você for procurar os jogos de lançamento do PSP, é comum você encontrar listas que tem tipo 40 jogos, dando a impressão de que, porra, foi o console que saiu com mais jogos no dia do lançamento, e não é bem assim, né? Enfim, uma particularidade do PSP. Enfim, gente, o vídeo tá muito longo, sejam muito bem-vindos de volta ao Easy Mode, vídeo de ADC vai voltar, resenha de jogo de PSP vai voltar, comparação de aparelhinho de emulação portátil vai voltar tudo, maluco, vai voltar tudo! E é isso, até a próxima! Será que eu faço cena depois dos créditos aqui no Easy Mode também?
Acho que não, né?